história que será relatada ocorreu em uma cidade do interior de Minas Gerais. Quem relata o ocorrido diz que na época tinha 16 anos, morava na capital paulista, mas estava passando alguns dias em um sítio de parentes, como sempre fez em suas férias de julho. Moravam no sítio o casal de tios e um primo na época com 14 anos. Diz ele que até então nunca tinha presenciado algo anormal. Aliás, revela que nunca acreditou em histórias sobrenaturais, até a experiência vivida naquele inverno chuvoso na cidade mineira. Era um dia comum, de tempo fechado, feio, frio. Dia com aquela chuva fina que parece que nunca vai embora. Estava na sala, ele, o tio e o primo, passando o tempo jogando cartas. Uma das poucas coisas que dava para se fazer em um dia inteiro de chuva lá fora. Na cozinha, a tia preparava o jantar no velho fogão a lenha. Afinal, embora existisse uma estrada próxima, já com energia elétrica e devidamente iluminada, o sítio, por incrível que pareça, não tinha. O tio e tia preferiam viver assim, à luz de velas e lampião. No entanto, apesar disso, o sítio era muito aconchegante e era de costume dormir sempre às 21 horas. E conforme os planos do cotidiano, seguíamos a bucólica noite jogando cartas. Quando por volta das 20 horas, a tranquilidade daquela noite foi quebrada. Alguém aparentemente desesperado bateu a porta. Meu tio olhou assustado para minha tia. Afinal, quem poderia ser? Nunca recebiam visitas àquela hora. Nem mesmo os vizinhos de sítios próximos já foram bater a porta a essa hora da noite. Mas mesmo assustado, meu tio foi atender a porta. Na porta estava um estranho, homem molhado, claramente transtornado, pedindo ajuda para socorrer sua esposa acidentada na rodovia. Dizia ele que perdeu o controle do veículo e capotou na estrada. De imediato meu tio me chamou e fomos juntos o estranho socorrer a mulher. Seguimos pela estrada de terra entre o sítio e a rodovia. A estrada estava muito ruim. Parecia que o carro iria atolar. Mas felizmente isso não ocorreu e logo chegamos ao local do acidente. Saímos do carro para socorrer a mulher. Logo percebemos que ela estava desacordada, mas ainda estava viva. Logo também notamos que ela não estava sozinha no carro. Havia outra pessoa ao lado dela. E quando meu tio foi tentar verificar se a outra pessoa estava viva, ele ficou paralisado. Ela estava morta, sem pulsação. Porém, o mais assustador, a vítima entre as ferragens era justamente o homem desesperado que bateu a nossa porta. Entre o sítio e o local do acidente, nem notamos que o homem sumiu. Saímos tão desesperados para o socorro que nem percebemos que ele não nos acompanhou.
Mesmo abalados, sem entender nada, continuamos socorrendo a moça e a levamos para o hospital mais próximo. Explicamos às autoridades sobre o acidente e a vítima fatal que continuava no local. Não entramos em detalhes e logo fomos liberados. No caminho de volta para o sítio, conversamos, ainda assustados com tudo o que aconteceu. Decidimos manter segredo e não contar para minha tia e primo toda essa história. E ainda que fosse impossível tentar agir normalmente, me lembro de tentar dormir, mas passar a noite em claro, com a imagem do desesperado em minha mente. O dia seguinte amanheceu igual, e como combinado, continuei tentando esquecer e viver a rotina do sítio. Mas outra situação assustadora ocorreu. Novamente à noite, frio, chuva e nós jogando cartas na sala, quando exatamente na mesma hora do dia anterior, alguém bate à porta. Porém, dessa vez, quando meu tio atendeu, não tinha ninguém. Ficamos todos arrepiados. Olhamos em volta da casa pelas janelas e não vimos ninguém. Toda essa história ainda me arrepia até hoje. Fiquei mais alguns dias naquele sítio, até o fim das férias, tentando agir normalmente. Mas depois disso, nunca mais voltei ao velho sítio. Passado alguns anos, meus tios também se mudaram. Sempre nos encontramos em festas de família. E justamente em uma dessas festas, ele me contou que minha tia já sabia de toda a história. Que um dos motivos da mudança era justamente isso. Pois, assustadoramente, houve outras noites em que, na mesma hora, alguém batia a porta e quando atendiam, não tinha ninguém. Enfim, seja lá o que realmente aconteceu naquela noite, parece não querer ou não poder ir embora. Se eu posso dar minha opinião, para tentar explicar essa história, tenho que dizer que eu não acredito em fantasmas, mas acredito em anjos e demônios. Sei que ambos podem tomar formas, um para o bem, outro para o mal. Um anjo quis ajuda para socorrer aquela mulher. Mas o mesmo demônio que arquitetou o acidente na estrada se aproveitou de toda essa situação para amaldiçoar aquele lugar e fez do velho sítio dos meus tios um lar para assustar.